A maternidade e o encontro com a própria sombra. O resgate do relacionamento entre mães e filhos, por Laura Gutman. Tradução Luiz Carlos Cabral e Mariana Laura Corulon, editora best-seller, canal Le Conde. 10º capítulo. Prazer das crianças, censura dos adultos. O controle natural dos esfíncteres e o autoritarismo dos adultos. O controle noturno dos esfíncteres. O caso Brígida. A sucção, prazer e sobrevivência. Água, essa doce sensação. Ao baleiro da esquina com amor. Alimentação, crianças e natureza. Exigências e alternativas na hora de comer. O controle natural dos esfíncteres e o autoritarismo dos adultos. Se estivéssemos em uma ilha deserta com nossos filhos e contemplássemos o bebê humano com a mesma atenção com que observamos os animais, constataríamos que o controle dos esfíncteres acontece muito mais tarde do que nossa sociedade ocidental está disposta a esperar. Lamentavelmente, em vez de examinarmos com atenção como as coisas acontecem, elaboramos teorias que depois pretendemos impor com a esperança de que funcionem. A cultura ocidental impôs a exigência de que os esfíncteres passem a ser controlados ao redor dos 2 anos de idade, e com isto esta questão se transformou em um problema. Se os padrões culturais tivessem decidido que o ser humano deveria começar a andar ao redor dos 9 meses, o ato de caminhar também teria virado um problema, dando margem ao aparecimento de discussões e de várias teorias sobre como incentivar as crianças a aprender a andar, com a inevitável preocupação dos pais de crianças de 12 ou de 14 meses que ainda não tivessem maduras para caminhar. Na realidade, sabemos por simples observação que, em média, o ser humano começa a andar com cerca de 1 ano. Se observássemos sem preconceitos o processo natural de controle dos esfíncteres, ficaríamos diante da evidência de que as crianças humanas passam a realizá-lo depois dos 3 anos, algumas inclusive depois dos 4, sobretudo quando se trata de meninos. No entanto,
Os adultos vivem muito preocupados com esta questão. Não querem perder tempo. A criança diz xixi e acham imediatamente que está pronta. Diz cocô e acham que chegou a hora de se livrar de uma vez por todas das fraldas. E tiramos as fraldas. Isso significa que lhes arrebatamos o apoio, a proteção, a segurança, o contato, o cheiro, enfim, parte dela mesma. E como se não bastasse, acreditando que estamos ajudando a criança a crescer. A criança mal nomeou algo que começa a existir para ela. As sensações de prazer provocadas pela evacuação têm um nome específico que a criança aprendeu com a mãe, e ela simplesmente repete esse nome. Avisa, percebe, retém, expulsa, aproveita. Entre o reconhecimento de um funcionamento específico do próprio corpo e a maturidade neurobiológica para controlá-lo, é necessário um tempo, às vezes de 1 a 2 anos, inclusive muitas vezes mais. Tirar as fraldas porque chegou o verão, decidir que, por já ter feito 2 anos, precisa aprender, são comportamentos violentos que indicam incompreensão da especificidade da criança pequena e da evolução presumível de seu processo de crescimento. Cabe perguntar por que os adultos ficam tão ansiosos e se preocupam tanto com a conquista dessa habilidade, que, como acontece com outros aspectos do desenvolvimento normal das crianças, será alcançada na hora adequada, ou seja, quando a criança estiver madura. Não se aprende a controlar os esfíncteres por repetição, como acontece quando se trata de ler e escrever. A criança adquire o controle naturalmente quando está pronta, assim como aprende a andar e a usar a linguagem verbal. Sejamos claros. As mães vivem às voltas com o xixi que escapa das fraldas, as cuequinhas e os macacões molhados, os lençóis e os colchões ao sol, as montanhas de calças para lavar, e vão acumulando rancor, tédio e mau humor, sentimentos decorrentes do fato de acharem que seus filhos deveriam aprender a se controlar, e da crença de que seriam capazes de fazê-lo quando completassem 2 anos. Por outro lado, se deixarem as crianças em paz depois dos 3 anos, até mesmo perto dos 4, não podemos esquecer que cada criança é diferente. Um dia, simplesmente, elas estarão em condições de reconhecer, reter, esperar, administrar sua vontade de ir ao banheiro, sem trauma e sem fazer rodeios em torno de adquirir autonomia para controlar os esfíncteres. Chegam frequentemente a meu consultório histórias de crianças de 5, 6, 7 e 8 anos, e mesmo com mais idade, com problemas de enurese, o popular descontrole urinário, mais frequente à noite. É sempre a mesma coisa. Tiveram suas fraldas retiradas quando estavam com cerca de 2 anos. Os casos de enurese são muito frequentes, mas não é habitual que fiquemos sabendo, pois não se fala disso. Em síntese, são segredos de família. Constatei ao longo dos anos que, quando as mães aceitam minha sugestão e voltam a recorrer às fraldas, expressões de horror, as crianças as usam durante o mesmo período de tempo que teriam necessitado a partir do momento da sua retirada prematura até aquele em que passaram a controlar os esfíncteres de maneira natural, como se recuperassem exatamente o mesmo tempo que lhes foi tirado. E então o problema acaba. Podemos comparar essa situação com a de um adulto que faz um curso relâmpago de inglês. Depois de 10 aulas, viaja aos Estados Unidos, percebe que consegue se comunicar com facilidade e se entusiasma. No 3º dia está um pouco cansado, estranha o ambiente, perde o ônibus da excursão e então se vê impossibilitado de pronunciar corretamente ao menos 2 palavras em inglês de maneira inteligível. Ou seja, bastou a situação emocional se fragilizar para que a habilidade sustentada por um fio fosse desarmada. O mesmo ocorre com as crianças, que, para atender à demanda dos adultos, fazem grandes esforços para controlar seus esfíncteres, mas, diante de qualquer dificuldade emocional, por menor que seja,
desabam pressionadas pelo esforço desmesurado e o xixi escapa. Depois vêm as interpretações. Está acabando com meu tempo. Está fazendo isso comigo de propósito. Ele sabe controlar, mas não quer. Estas afirmações ampliam as frustrações de todos, assim como a irritação e a incomunicabilidade. Entendo a pressão social sofrida pelas mães. Há jardins de infância que não admitem que crianças usando fraldas frequentem as turmas de 3 anos. Alguns pediatras, psicólogos e outros profissionais da saúde, além de sogras, vizinhos e amigos bem-intencionados, dão palpites e se escandalizam. Ao exigirmos que as crianças resolvam situações que não estão em condições emocionais ou não têm maturidade para resolver, estamos criando um problema. Parece-me que os adultos tentam travar inconscientemente os processos naturais relacionados ao prazer. Amamentar a cada 3 horas, como se tenta impor, acaba empobrecendo a lactação, que ao se tornar obrigatória é destituída de seu aspecto prazeroso. Com o controle dos esfíncteres acontece algo parecido, uma vez que está ligado ao prazer de reter, aliviar, molhar, evacuar, sentir calor, umidade, suavidade. Faz parte de um processo de busca pessoal do prazer que remete às experiências mais íntimas de cada criança. O controle dos esfíncteres é lento, como todos os outros processos relacionados à criação de um filho. É árduo para as mulheres transitar entre a velocidade do tempo em que vivem e a lentidão da criação. No entanto, quando tentamos acelerar os processos, logo aparecem as regressões, que definitivamente têm o dom de curar. Representam um voltar a viver. É possível driblar a pressão social com um pouquinho de imaginação. Hoje em dia, as fraldas são descartáveis e anatômicas, o que permite às crianças brincar, ir a aniversários, à escola, sem ter que passar pela humilhação de se molhar por todos os lados. Há crianças que não querem ir ao jardim de infância, temendo a possibilidade de fazer xixi. Algumas se tornam tímidas, outras especialmente agressivas, molham todos os tapetes que encontram pelo caminho. Uma vez inaugurado o problema do controle dos esfíncteres, instala-se a comunicação em idioma xixi. A mãe pede xixi ao neném, o neném lhe dá xixi. Você fez ou não fez xixi? Quer fazer xixi ou não? Falam o tempo todo de xixi e cocô. É o tema das conversas. As mães se irritam ou ficam contentes, dependendo do resultado. À noite, contam aos pais as novidades do xixi. Passam cerca de 2 anos, entre os 2 e os 4, falando de xixi. Desse modo, a criança compreende que a mãe está disposta a trocar ideias sobre esse tema, um tema ao qual dá muita importância. Portanto, quando tiver algo a dizer, se expressará também no idioma xixi. Alguns pais questionam se não é uma contradição voltar a colocar fraldas, uma vez que foi tomada a decisão de tirá-las. Na realidade, ao longo da vida tentamos e voltamos a tentar, e sempre que é necessário e saudável, damos marcha ré. Mas basta dizer o seguinte à criança: achei que você estava pronta para controlar os esfíncteres, mas é óbvio que me enganei, porque você ainda não dá conta quando tem vontade de fazer xixi. Vou lhe colocar as fraldas, para que se sinta mais confortável. Quando crescer um pouco, terá melhores condições de consegui-lo. Não é mais que bom senso. Às vezes, as tensões são aliviadas e finalmente os esfíncteres começam a ser controlados. Caso contrário, o problema se agrava. As crianças crescem e o controle dos esfíncteres se torna uma questão complexa, daquelas que nunca acabam. Naturalmente, as crianças de mais de 6 anos não fazem xixi apenas em decorrência da retirada precoce das fraldas. Há outros motivos. Em geral, são uma soma de problemas emocionais, mau funcionamento familiar, casos de violência explícita ou implícita, abandono afetivo, etc. Mas os casos mais comuns são resolvidos quando se permite às crianças que usem fraldas com tranquilidade durante um período mais prolongado.
Além do mais, fazer xixi não é o mesmo que fazer cocô. Muitas crianças que controlam perfeitamente a urina querem usar fralda quando se trata de cocô. É importante que, em vez de nos guiar por nossas próprias opiniões, ofereçamos o que estão pedindo, mesmo sem compreender o que acontece. Temos algum motivo para dizer não? Outra confusão comum é uma que aparece quando chega o verão. Acho que partimos da premissa de que no verão é preciso lavar menos roupa. E isso confirma que a decisão de tirar as fraldas pertence ao adulto, não levando em conta as habilidades reais da criança. Basta o verão chegar e começam a pipocar os conselhos de que se deve aproveitar a oportunidade para suprimir as fraldas. Há crianças que fazem 2 anos em junho, inverno no hemisfério sul. Então acreditamos que temos de aproveitar o verão e tirar a fralda com 1 ano e meio, porque caso contrário, o controle dos esfíncteres vai ser atrasado até o verão seguinte. Toda essa confusão é totalmente ridícula, ainda que seja muito comum. Eu espero humildemente que um dia percebamos o nível da violência a que submetemos as crianças, pressionadas por exigências que não podem satisfazer e acabam se transformando em outros sintomas: angústias, terrores noturnos, choros desmedidos, doenças, apatia. Sintomas gerados pelos adultos sem que percebam. Acompanhar nossos filhos é aceitar os processos de amadurecimento e crescimento. E se sentimos que rejeitamos uma coisa ou outra, então devemos nos perguntar a respeito de nossas relações com nossos excrementos, nossos órgãos genitais e nossas regiões baixas, que nos produzem tanta aflição. Deixemos as crianças crescerem em paz. Um dia, quando o momento adequado chegar, controlarão seus esfíncteres. Assim como um dia conseguiram se arrastar, engatinhar, caminhar, pular e movimentar habilmente suas mãos. Não há nada a mudar, a não ser a nossa própria visão. Caros ouvintes, caso gostem do meu trabalho, por favor, venham auxiliá-lo. Centavos farão diferença. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha, caso ele valha algo de fato. Caso gostem do livro, adquiram-no. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso gera engajamento e possibilita a ampliação desse trabalho e do discernimento deste conhecimento. E também há uma lista da Amazon, através da qual você pode comprar livros que chegam até mim para que sejam gravados. Caso haja algum livro que lá não esteja, basta solicitá-lo. Os links estão no descritivo. Muito obrigada pela presença. A todos. Espero que estejam tendo uma excelente escuta. Continuemos. O controle noturno dos esfíncteres. O controle diurno nada tem a ver com o controle noturno. Muitos pediatras e psicólogos opinam que permitir a fralda à noite confunde a criança. Eu acho que todas as crianças entendem a diferença entre estar acordado e estar dormindo. Pessoalmente, constato que o controle consciente que uma criança pode fazer durante a vigília se desmorona enquanto dorme. Inclusive, às vezes, há uma diferença de 1 ou 2 anos entre o sucesso do controle diurno e o noturno. Concretamente, não vale a pena suprimir as fraldas à noite enquanto continuarem aparecendo molhadas de manhã. Simplesmente assim. O controle noturno pode levar muito tempo para ser adquirido, e isso incomoda os adultos. Precisam então rever novamente o que os aborrece tanto. Hoje em dia existem no mercado fraldas semelhantes a calcinhas e cuecas que as crianças podem vestir sem ajuda. Isso lhes dá autonomia e, ao mesmo tempo, segurança para dormir em paz. O caso Brígida. Brígida é uma mulher forte e bonita, e com uma pele impecável e um sorriso cheio de frescor. É mãe de 10 filhos. Quando me consultou pela primeira vez, tinham entre 2 e 19 anos. Todos com enurese. Todos faziam xixi à noite. Todos. Depois de falarmos sobre a sua biografia humana,
e brevemente sobre a história de cada um dos filhos, comecei a perguntar sobre o funcionamento interno da família, levando em conta que o problema compartilhado por todos os irmãos poderia ser um fator de união. E como é óbvio, a família conversava o tempo todo sobre esse problema. Cada um lavava seus lençóis todas as manhãs e tinha a responsabilidade de pendurá-los cuidadosamente na lavanderia. Achei até que podia ser divertido. Brígida é europeia e sua família de origem ficou longe. Casou-se com um argentino e desde então tem condições financeiras para se permitir viajar com certa regularidade. Propus-lhe que desse início a um processo de intercâmbio com os filhos, baseado no relato de sua própria história, seus afetos, recordações e saudades. Enfim, desse início a uma nova forma de se comunicar. Seria como começar uma comunicação nova, diferente, uma vez que toda a comunicação intrafamiliar se baseava no xixi. Não é possível abandonar um tipo de comunicação sem substituí-lo por outro, coisa que só se consegue por meio de exercício constante. Por outro lado, sugeri que conversasse com cada um de seus filhos, sobretudo com os adolescentes, propondo que todos tentassem usar fralda à noite, de maneira que o problema do xixi ficasse restrito ao âmbito privado de cada um. Sem a socialização dos odores, cada um com a própria urina, lidando com ela na intimidade, sem bate-papos na lavanderia da casa. As conversas deveriam girar em torno de outros temas, mais interessantes. Quero esclarecer que quando Brígida veio me procurar, já fizera todo tipo de consultas médicas ao longo dos anos, sem encontrar uma solução para o problema. Eu não compreendia os motivos dessa situação tão peculiar, mas quis começar a tentar fazer alguma coisa. Surpreendentemente, todos os adolescentes e crianças aceitaram a ideia da fralda. Um ano depois, os 2 filhos mais velhos haviam conseguido resolver o problema e viajar para estudar na Europa. Quando Brígida voltou para me contar o que acontecera, trouxera algumas fotos de toda a família, tiradas durante umas férias em um hotel da costa atlântica argentina. Era a primeira vez que podiam passar as férias em um hotel. A maioria usava fraldas, mas havia um ou outro filho que não precisava mais delas. Desde então, Brígida me consulta uma vez por ano. Talvez não tenhamos tido a oportunidade de abordar uma série de problemas que teriam permitido compreender por que uma coisa assim acontecia naquela família. Mas minha intenção ao narrar este caso, extremamente caricato, é nos ajudar a tirar as máscaras. Vivemos cercado por um exército de crianças enuréticas, mas esses assuntos são tratados como segredo de família. Creio que apressar as crianças a controlar os esfíncteres é um dos principais motivos, embora não o único, que levam tantas crianças a retardar o controle e tantos pais a sofrerem acreditando que algo está funcionando muito mal. O caso da família Brígida talvez seja extremo, embora eu suspeite que haja mais de uma história semelhante. A sucção, prazer e sobrevivência. A sucção, assim como o controle dos esfíncteres, perdura como necessidade durante um tempo prolongado. Esse período também é muito mais longo do que os adultos desejariam que fosse. Incomoda-os, e eles desejam que termine, assim como as fraldas. A sucção é o primeiro instinto de sobrevivência e está presente em todos os mamíferos, permitindo-lhes obter alimento. Como vimos no capítulo sobre lactação, é provável que o desenho original do ser humano tenha previsto uma amamentação mais prolongada, de 3 a 5 anos. Em nossa cultura ocidental, esse período nos parece exagerado, sobretudo quando nossos filhos de 5 anos já sabem ler e escrever. No entanto, não param de sugar. Isso significa que, embora as crianças tenham amadurecido em outras áreas e deixado o peito materno há muito tempo, a necessidade de sugar continua presente. As crianças resolvem a inegável necessidade de sugar de diferentes maneiras: dedo, chupeta, paninho, boneco. Claro que essa necessidade vai diminuindo de forma paulatina à medida que o bebê vai virando criança, mas é independente do tipo de alimento que estiver ingerindo.
Algumas mães se queixam de o filho usar o peito como se fosse chupeta. De fato, o peito propicia, acima de tudo, prazer e tranquilidade. Quando a criança é desmamada, começa a procurar conforto autonomamente. E para isso, não precisa de ninguém. Sacia-se por si só quando é deixado em paz. Vale a pena refletir sobre as razões que levam os adultos a se irritarem tanto quando as crianças chupam chupeta ou o próprio dedo. Fustigam, ameaçam as crianças. Não ponha o dedo na boca. Largue a chupeta. Você já é grandinho. No entanto, trata-se de um prazer pessoal que exclui o outro. Há momentos em que as crianças procuram um espaço de solidão e reclusão, e os adultos as incomodam afirmando que, assim, não podem ficar tranquilas. Pelo menos não com o dedo na boca. Segundo a visão autoritária dos adultos, é possível suprimir a chupeta, assim como as fraldas, mas essa atitude não leva a criança a se livrar de uma necessidade de sugar, ainda não superada. Cada etapa que é vivida plenamente, termina plenamente e evolui para outros interesses. Caso contrário, as necessidades não satisfeitas se deslocam e depois ficamos sem compreender a que falhas estão relacionadas. Por exemplo, vícios como o de fumar, a compulsão de comer, a dedicação insana ao trabalho ou os ciúmes desmedidos em certas relações afetivas nas quais sugamos desesperadamente à procura do prazer, sem, no entanto, conseguir encontrá-lo por meio dessa reparação ilusória, uma vez que se trata de uma transferência inconsciente e tardia de necessidades primárias básicas que não foram satisfeitas. É preciso simplesmente deixar que a criança chupe tranquila, porque é apenas uma criança, e lhe faz bem. Todas as mães sabem como é desmedida a reação de pessoas da rua diante do fato de uma criança de 3 anos usar chupeta. Por isso aderem ao sentimento de que algo vai mal. No entanto, vale a pena refletir sobre as suspeitas pessoais quando alguém, neste caso a criança, consegue procurar o prazer por seus próprios meios. Talvez nos remeta a nossos problemas não resolvidos em relação à masturbação. Seja o que for, proponho que reflitamos, tentando descobrir o que nos incomoda tanto. Devemos partir do pressuposto básico de que o fato de uma criança pequena sugar não é apenas normal, como presumível. É verdade que a maioria dos dentistas desaconselham firmemente o uso da chupeta, uma vez que ela seria a causa da deformação do palato. É um tema controverso. É possível que, em parte, seja real, mas é paradoxal que uma ferramenta tão poderosa como o sistema de sucção fornecido pela natureza possa nos prejudicar. Por outro lado, me parece notável que 100% das crianças precisem de tratamento ortodôntico. Há palatos de todos os tamanhos e formas, diversidade semelhante à de olhos, cabelos e pele. A menos que os dentes sejam esteticamente muito tortos para os nossos padrões ocidentais, eu não consigo entender essa obsessão generalizada por dentes certinhos. Além do mais, não me consta que o uso da chupeta seja a causa dessas deformações. Quando vale a pena se preocupar com a sucção exagerada? Quando a chupeta inibe a criança a ponto de impedi-la de se comunicar com os demais. Quando fica sozinha com a chupeta vendo televisão e parece que o mundo não existe. Quando estabelece uma relação íntima com a chupeta e se abstrai da realidade. Esses casos não se resolvem pela proibição da chupeta, mas pelo contrário, oferecendo-lhes presença, comunicação e diálogo. Quando o abandono emocional é muito grande, advém a necessidade de procurar prazer solitariamente. Por isso, nossos olhares devem se dirigir à necessidade original, e não à maneira encontrada pela criança para aliviar as suas dores. Quando se oferece a uma criança que está vendo televisão com chupeta na boca a possibilidade de brincar, ela sempre opta por brincar. Mas a proposta ativa deve partir do adulto, pois certamente essa criança já pedira antes, de maneira exaustiva, que alguém brincasse com ela. E diante das negativas, que sem se dar conta os adultos habitualmente repetem, fez o que estava no seu alcance.
Em geral, os adultos têm sempre alguma coisa mais importante ou urgente para resolver. Gostariam que a criança brincasse sozinha, mas sem chupeta. Isso é ficar duplamente sozinha. Quando a criança é extremamente retraída, precisa ainda mais da presença de um adulto que, com amor, volte a colocá-la no mundo do intercâmbio e da comunicação, da brincadeira e da fantasia criativa. E aí, a chupeta perde seu valor. É imprescindível avaliar se é o caso de uma patologia ou simplesmente de uma criança que está sozinha e espera. A água, essa doce sensação. A água é a mãe. O bebê andou por ali durante 9 meses, nadando em suas águas. A sensação sempre prazerosa de estar dentro da água é a de estar dentro da mãe. A água nos permite voltar para casa, ao grande ventre original. A água nos ampara, nos acalma, nos abriga. E as crianças, em particular, têm dela uma recordação mais fresca e tenra, uma vez que a vida intrauterina ainda é palpável. A água aquieta o tempo e o espaço, abafa os sons potentes, é feminina e envolvente, acaricia e protege. A água nos concede uma percepção física de bem-estar e uma sensação de liberdade. Submergir em um elemento no qual a força da gravidade é contrastada com outras forças fluidifica os movimentos e os pensamentos. De fato, o próprio mar nos conduz a uma maneira de pensar, amplia a nossa visão do mundo, que surge aos borbotões como as ondas. É fonte de inspiração e nos leva a ouvir sons e ritmos afastados da agitação cotidiana, transportando-nos a estados de paz e de encontro com os espíritos. O banho cotidiano é uma das obrigações maternais em que as mães navegam. A higiene é indispensável e merece cuidados semelhantes aos da alimentação. No entanto, é hora de mergulharmos de corpo e alma na água envolvente e de entrar em contato com a criança através da fluidez da água e da nudez dos corpos. É tempo de nos permitirmos nadar nas mesmas águas. Trata-se de uma viagem compartilhada ao mundo interior, durante a qual ambos vamos adquirindo confiança nos movimentos aquáticos, como bailarinos que exibem sua arte. A água nos afasta do tempo cronometrado e nos encontra mais além da experiência cotidiana. Deixamos-nos arrastar pelas ondas de nossa pequena banheira enquanto fazemos bolhas na barriga do bebê. A água ativa a nossa imaginação, proporciona temperança e fé, algo de que tanto necessitamos no meio da tensão dos desencontros familiares. O ritual do banho compartilhado com o bebê não é filosófico, mas absolutamente vital, tanto para a realidade exterior como para a viagem interior que iniciamos algumas vezes sem perceber. Precisamos reconciliar todos os dias o mundo dos nossos sonhos com o de nossa vida literária. A água atua como um líquido mágico que desmancha as tristezas, transformando esse momento em uma lavagem das impurezas de nossa alma ferida. A água, o mais harmônico dos elementos, deveria fazer parte de nossa vida cotidiana. Quando a criança chora, quando não compreendemos o que acontece, quando estamos desconectadas de nossa essência, quando a irritação invade qualquer outro sentimento, podemos tirar a roupa e entrar suavemente na água-mãe, com o bebê nos braços, para que ela nos proteja. Não se trata apenas de banhar o bebê, mas de pertencer ambos ao movimento da água. Quando perdemos a oportunidade de permitir que a água seja desde o início uma grande mãe protetora, ela se transforma logo em uma estranha obrigação. Quando as crianças já têm idade para se banhar sozinhas, em geral não querem fazê-lo. As mães aproveitam o momento do banho para concluir as tarefas pendentes,
uma vez que o consideram um espaço de tranquilidade. Por outro lado, para as crianças, é o momento em que perdem a mãe. Os adultos sabem que, depois de terem entrado na água, espera-os uma luta semelhante para tirá-los da água. Recordemos que a água é a mãe, e uma vez que tenham entrado em contato com ela, não se despedem com facilidade, sobretudo se a mãe verdadeira estiver ocupada. Costumo sugerir que o banho, tanto se a mãe toma banho com a criança como se a espera brincando ao redor, seja programado para um momento mais calmo do dia. Muitas vezes, é mais uma tarefa realizada durante a preparação do jantar. É uma questão de organização. Brincar com a água, em vez de ver televisão. Nesses últimos anos aconteceu uma volta à água. Ficou em moda há alguns anos curar-se na companhia dos golfinhos e foi popularizada a matronatação. Também há mais acesso a piscinas climatizadas o ano todo. Nos jardins de infância, deveriam ter espaços generosos de água adequados para brincar, inclusive quando faz frio. Em vez de fechar as torneiras para que não se molhem, seria interessante que se pudesse instaurar legalmente nas instituições momentos para brincar com a água o ano inteiro. Nas aulas de natação para bebês, os profissionais apressam as mães para se retirarem da água quando as crianças já são capazes de ficar sozinhas. Creio que este é um ambiente excelente para que as mães e as crianças pequenas se relacionem corporal e emocionalmente. Não há pressa, mesmo que as crianças já saibam nadar. Nadar perto do corpo da mãe é uma experiência esplêndida, inesgotável, cheia de doces sensações. Ao baleiro da esquina, com amor. As crianças se comunicam melhor quando comem. As reuniões e festas são sempre acompanhadas de alimentos e bebidas que nos dão prazer, nos relaxam e permitem um bom diálogo e o interesse pelo outro. Nos reunimos em um bar para conversar ou almoçamos para fechar negócios. Recebemos as visitas com uma comida gostosa ou compartilhamos uma bebida com os amigos. Comer não é apenas uma questão alimentar, mas uma forma de estar com os demais. De fato, há pessoas que não comem quando estão sozinhas ou recorrem à companhia de um jornal. As crianças procuram se comunicar e receber a atenção dos adultos para ingressar no mundo da gente grande, experimentar e decodificar os costumes familiares e sociais. Quando na família não existe uma modalidade de atenção e reconhecimento das necessidades específicas da criança, o pedido costuma ser concreto e incômodo. Me compre um doce. Ao comprar uma bala, o adulto consegue satisfazer imediatamente o pedido aparente, e a criança volta a ficar insatisfeita com a mesma velocidade com que comeu. Depois de 30 segundos, pede outra bala. Porque o que na realidade ficou sem resposta foi a necessidade de comunicação profunda. A solidão não é tão amarga com algo doce na boca. E por que os adultos resolvem as carências comprando doces? Porque é muito mais fácil dar uma bala do que parar para escutar e permanecer em contato real e profundo com a criança. Se pudessem formulá-lo, os pequenos pensariam em um possível truque. Troco o pacote de balas por 15 minutos de brincadeira. Sugiro que façamos o teste de responder com nossa presença à demanda por doce. Isso requer paciência e um pouco mais de disponibilidade de tempo. As mães costumam se queixar dos pedidos constantes de chocolates e bombons coloridos, a tal ponto que os baleiros se transformam em terríveis inimigos, que devemos evitar a cada virada de esquina, para que a criança não os detecte. Não queremos entupi-las de doces, mas não temos recursos para enfrentar a explosão de gritos e soluços. A complicação surge quando negamos as balas, mas não oferecemos uma alternativa válida de comunicação, atenção, tempo e olhar verdadeiro para a criança em questão. O problema não é comprar ou não o chocolate,
mas transformar o chocolate em elemento que substitui a atenção pela satisfação. Quando a criança pede mãe e ganha um alfajor, o doce típico argentino, inaugura-se então um alarmante circuito de comunicação. Mas são os adultos que podem decodificar o pedido, uma vez que a criança previamente pediu mãe e não foi atendida. Depois pediu chicletes e os obteve. E com isso, pedir chicletes torna-se mais fácil do que pedir companhia. O excesso de doces provoca outro confronto no lar, manifestado pelo pouco interesse que as crianças têm pela comida e pelo fato de se sentar à mesa. Estamos habituados a dirigir toda a nossa preocupação ao que não foi ingerido, em vez de transformar o almoço ou o jantar em um momento privilegiado de reunião familiar. Raramente as crianças sentem interesse em ficar sentadas à mesa, se não acontece nada de interessante. O hábito de compartilhar uma refeição é adquirido se os pais se comunicarem bem entre si, contarem coisas, comerem com prazer, construírem uma situação relaxada e alegre. Só então haverá momentos nos quais a criança se juntará ao grupo, procurando ficar em harmonia com o intercâmbio familiar, e comerá ao mesmo tempo que os demais. Naturalmente, sempre que não estiver cheia de doces. Obrigar uma criança a permanecer sentada ou a comer tudo o que está no prato é perda de tempo, um desgaste desnecessário de energia, pois a comida deveria estar associada ao prazer de compartilhar, e não à censura. Para dar de comer a meu filho, tenho de ter vontade de estar com ele. No que se refere ao tipo de comida que servimos, deveremos levar em conta a autonomia das crianças pequenas no ato de comer. O mingau ou o purê são os alimentos mais anti-criança que conheço. Elas não conseguem manejar os talheres sem se sujar, e os adultos sofrem com o chão coberto de respingos. Poderíamos ser criativos. É verdade que isso requer um pouco mais de dedicação, e cozinhar verduras em forma de croquetes, pasteizinhos, tortas, bolos e tudo que possamos pegar com as mãos e comer com autonomia. Este é também um dos motivos pelos quais preferem os doces, as batatinhas fritas, o fast food e quase todos os alimentos enlatados e da pior qualidade, porque sentem que são os donos da situação, podem comê-los como querem e, além do mais, conseguem comê-los enquanto brincam. É útil que haja alimentos salgados e de boa qualidade acessíveis às crianças para que possam comê-los em diferentes momentos do dia, sem que isso aconteça necessariamente na hora estipulada pelos outros membros da família. Para as crianças, comer é parte das brincadeiras cotidianas. Portanto, não é indispensável que comam sentadas à mesa e em horários fixos. Não estou sugerindo um descontrole total, mas que os hábitos sejam adquiridos por imitação e identificação. Se os adultos desfrutam do encontro à mesa, se conversam e lhes interessa estar com os outros, as crianças vão se integrando ao ritmo familiar sem se dar conta. As mães que passam o dia inteiro sozinhas com uma única criança poderiam comer sozinhas algo saboroso que lhes desse prazer e permitir que o filho ficasse ao seu lado. Assim, ele iria se adaptando a comer aquilo de que ela gosta. Isso é bem melhor do que ficar perseguindo a criança com uma colherzinha e se sentir frustrada por só ter conseguido enfiar em sua boca uma quantidade ínfima de comida. A conexão pessoal nos ajuda a escolher com maior consciência o tipo de alimento que oferecemos. Sem um mínimo de autonomia pessoal, acabamos escolhendo o que as gôndolas dos supermercados apresentam. Produtos lácteos como iogurtes, pudins e sobremesinhas que são guloseimas cheias de açúcar, disfarçadas de produtos nutritivos, com cores atraentes e, muitas vezes, associadas a personagens da televisão. São produtos fáceis que os pequenos comem longe do olhar atento dos adultos, porque as crianças não precisam do adulto para ingerir açúcar. O açúcar é um excelente substituto da atenção. Quando temos a intenção de reduzir a quantidade de açúcar que as crianças consomem, a melhor alternativa consiste em estabelecer relações com elas, interessarmos-nos por suas experiências e descobertas, e arriscarmos-nos a entrar no mundo infantil e lhes dedicar tempo.
Servir de maneira atraente um alimento salgado, à base de cereais, verduras ou legumes, requer um mínimo de permanência e atenção para com a criança. Definitivamente, esta é uma atitude muito mais comprometida com a relação, e eu lhes garanto que funciona. Observemos nosso entorno e vejamos quantas crianças consumidoras de grandes quantidades de lácteos e açúcar sofrem enfermidades crônicas, sobretudo relacionadas com o aparelho respiratório. Resfriados, anginas, otites recorrentes, espasmos respiratórios, pneumonias mesmo no verão e alergias. Também costumam ser crianças mais nervosas e choronas. É uma pena que não relacionemos as enfermidades físicas e o comportamento das crianças com o que comem. Temos a possibilidade de melhorar nossa qualidade de vida apenas permanecendo um pouco mais de tempo com as crianças e alimentando-as mais conscientemente. Quando as crianças têm necessidades que os adultos não compreendem, costumam aproveitar nosso interesse pela comida para nos falar a partir desse ponto de vista sobre o que acontece com elas. Elas não conseguem verbalizar uma explicação exata, mas podem recusar o alimento, chorar na mesa, jogar os pratos ou incomodar quando os adultos querem comer tranquilos. É tarefa dos adultos decodificar a mensagem. Façamos o teste de elevar o pensamento, aguçar a percepção e a atenção e transformar o alimento material em gerador de comunicação e compreensão familiar. Alimentação, crianças e natureza. Transformar-se em mãe é um salto brusco em direção à própria feminilidade. Quase sem nos darmos conta, nos alinhamos com a terra, com as oferendas e com as colheitas. Embora muitas mulheres urbanas já nem reconheçam as estações do ano, não cheirem o pólen das flores nem tenham a possibilidade de tocar o orvalho, a natureza vivente de seus filhos lhes recorda que são a terra, são o alimento e são os ciclos vitais. Por isso, vivenciam a possibilidade de oferecer alimento como uma tarefa feminina por excelência, e não só o alimento material, mas também o espiritual. Assim funcionam as mulheres. Claro que para preparar e oferecer alimentos, as mulheres precisam estar disponíveis, ou seja, devem ser capazes de parar alguns instantes para olhar, cheirar, escolher, prestar atenção, sentir e saborear. Precisam fazer uso de todos os sentidos, inclusive dos mais sutis, para recuperar forças, tempo, imaginação e amor a serviço dos demais. Nesses tempos de fast food e de distanciamento do nosso ser essencial, o tempo vai se transformando em um bem escasso e não dispomos mais dele para ocupar-nos das necessidades básicas, nem dos prazeres do corpo e da alma. Deixamos de prestar atenção na qualidade das nossas relações, de nossos afetos e de nossos sonhos, e também na qualidade do que comemos. Nessas condições anímicas, preparamos a comida, sem muito interesse e com vontade de terminar o trâmite. Por outro lado, a introdução de alimento sólido na dieta do bebê vem tingida de receitas pediátricas e são mais uma preocupação do que uma carícia da alma. Não há dúvida de que o leite materno é riquíssimo para o bebê humano, doce como mel e impregnado de todo o leque de sabores que a mãe ingere em sua alimentação cotidiana. Quando chega a idade da inclusão de alimentos sólidos, independentemente de que cada cultura considere saudáveis diferentes alimentos, há uma alarmante tendência de se oferecer às crianças produtos muito distantes da natureza. A primeira reflexão aponta para a hipervalorização que, sem grandes méritos, o leite de vaca conquistou. Adequado para os bezerros, mas afastadíssimo das necessidades do bebê humano, o leite, assim, com maiúscula em negrito, porque é o rei da geladeira, conseguiu ocupar um lugar prioritário na cultura ocidental, apesar de nenhuma outra espécie de mamíferos o incluir na dieta adulta depois do período de lactação. Os humanos são os únicos a considerá-lo indispensável para o desenvolvimento das crianças e excelente para os adultos. Se observássemos sem preconceitos, reconheceríamos que muitas crianças sentem uma rejeição natural ao leite de vaca,
mas acabam cedendo diante da insistência dos pais. Quase todas as dietas naturais concordam que o leite de vaca e seus derivados são tóxicos. Vale a pena relacionar a quantidade de leite e lácteos que as crianças ingerem com a frequência com que adoecem, em especial de problemas respiratórios, resfriados, anginas, otites repetidas, broncoespasmos e dificuldades derivadas do excesso de mucosidade são consequência direta da ingestão de leite de outras espécies. É controvertido pensar em não dar leite às crianças pequenas, uma vez que em nossa cultura isso parece inadmissível. As gôndolas dos supermercados estão repletas de produtos lácteos com açúcar e desenhinhos, que as crianças podem comer sem muita atenção dos pais. E essa é a armadilha: substituir a conexão profunda pela doçura superficial. Recordemos que, uma geração atrás, quem agora é adulto, não sofria de otites intermináveis, nem vivia a infância inteira tomado pelo catarro. Nessa época, o iogurte era azedo e o leite tinha nata. Ninguém morria de vontade de tomá-los. No entanto, hoje em dia, há crianças que se alimentam quase exclusivamente de produtos lácteos, sob a forma de sobremesinhas, que além de adoecê-las, permite que elas prescindam da presença da mãe ou de outro adulto para se alimentar. Apressadas e exigidas pela vida moderna, as mulheres ficaram desconectadas de seu saber filogenético e não lhes ocorre com que substituir o leite. Não sabem o que oferecer aos filhos na merenda, nem com que encher a mamadeira. Talvez possa lhes ser útil pensar em aumentar a quantidade de alimentos salgados e reduzir os doces. Se as crianças têm fome às 5 horas da tarde, é a oportunidade ideal para servir o suposto jantar, por exemplo, uma torta de verduras. E na hora do verdadeiro jantar, poderão se conformar com uma fruta. Por outro lado, se as empanturrarmos de biscoitinhos e leite, mais tarde não terão vontade de ingerir alimentos realmente nutritivos. Quando as mães voltam vez ou outra à sua terra, ou seja, a seu instinto e seu desejo ardente, preparam alimentos simples e muito pouco manufaturados. Cereais como o arroz, o milho, o trigo, a aveia, a cevada. Legumes, feijão, ervilha, grão de bico e verduras e frutas que chegam à nossa mesa, assim como florescem na natureza. Tudo muito barato, com cores suaves, sabores simples e de fácil preparo. Conectadas com nossas capacidades nutritivas naturais, estamos ciclicamente em relação com a comida e a bebida. Cozinhar e dar de comer é como dar calor e abrigo, com essa energia subterrânea liberada quando alimentamos o outro. Quero dizer que o ato de nutrir também revela a feminilidade ardente culminada de sensações agradáveis e é o momento ideal para transformá-la em um ritual sagrado, que nos convida a comunicar, compartilhar a vida cotidiana e atingir o encontro humano. A desconexão de nossos aspectos mais ligados à natureza nos leva a escolher para as crianças alimentos da pior qualidade: salsichas, drumetes de frango fabricados com dejetos de aves, palitinhos, salgadinhos, produtos para beliscar, aromatizados artificialmente, empanados de frango ou de peixe congelados, empanados repletos de condimentos, açúcar em todas as suas formas, sobretudo em biscoitinhos com corantes, sobremesinhas com conservantes e açúcar, e refrigerantes, bebidas com gosto artificial, parecidas com remédios, mas geladas e borbulhantes. O mais interessante é que os adultos costumam ser mais exigentes com o seu paladar, mas oferecem às crianças o pior que há no mercado gastronômico. As redes de restaurantes de hambúrguer possuem os melhores brinquedos para as crianças. São limpas, modernas e seguras, aonde costumamos levar nossos filhos para passear, confirmando a prioridade que outorgamos à comida de plástico. O que se supõe que deveríamos fazer, então? Nada em particular. Apenas nos determos por um instante
respirar fundo e deleitar-nos com o sabor de alguma recordação infantil, sentarmos de vez em quando à mesa, sem pressa nem condições, sentar os menores no colo enquanto todos nós comemos, preparar uma vez algo saboroso e simples. Os sábios orientais dizem que uma gota de tinta chinesa em um copo de água suja não altera nada. Por outro lado, uma gota de tinta chinesa em um copo de água clara suja tudo. Perceba as crianças assim, como água clara, saudáveis e conectadas com a natureza. Talvez por isso rejeitem com facilidade os alimentos desnaturalizados, costumam vomitar com grande facilidade e se reencontram com o equilíbrio pessoal. Os adultos, por sua vez, são capazes de ingerir qualquer coisa e, com soberba, declaram possuir um estômago de avestruz. Na realidade, a nossa água está tão contaminada que já não se nota a diferença. As crianças nos chamam sem cessar para voltar para casa e reconhecer nossa ecologia pessoal, que elas compreendem, fundidas que estão com a natureza e com a saúde. Mais além da ideologia alimentar de cada família, podemos comer naturalmente. Com criatividade, cada mulher saberá transformar em um manjar dos deuses o mais rudimentar pedaço de pão. Exigências e alternativas na hora de comer. As crianças são treinadas desde que nascem a responder às exigências dos adultos. Mal saíram da barriga, já pretendemos que não se acostumem mal e que não reclamem peito, braços ou companhia mais do que o conveniente. Aprendem desde o primeiro dia a se frustrar, que a vida é dura e que se parece mais com a guerra do que com a tepidez e o perfume do amor. Quando precisam de braços, encontram berço. Quando precisam de contato, encontram solidão. Quando precisam de comunicação, encontram distração. Com poucos meses, sem ainda conseguirem endireitar as costas, recebem colheradas de um purê desconhecido. As cores são chamativas e as mãozinhas se afligem para tocar e brincar com o movimento e com a presença da mãe, ainda que o mecanismo para acionar a língua e dissolver aquela comida na boca não esteja desenvolvido. Quando são capazes de permanecer sentadas em uma cadeirinha com ursinhos coloridos, compreendem que o tempo é infinitamente longo e que os adultos perseguem um objetivo claro. Precisam terminar de dar o alimento. Assim, cada refeição equivale a uma pequena guerra. É o momento de tensão e de saturação entre crianças e gente grande. À medida que vão crescendo, a refeição vai se transformando em um suplício. Passa a ser a tela que tinge de preocupação todos os êxitos ou aspectos que as crianças podem desenvolver. E transferimos todas as frustrações ou temores pessoais, as expectativas que construímos a respeito do nosso ideal de filhos, sem olhá-los de verdade. É nesse âmbito que surge, na hora de comer, a exigência como atitude preponderante. O que deveriam conseguir, o que devem ingerir, o que é indispensável e o que não se discute. A exigência tem a ver com atingir uma meta que deve ser cumprida de acordo com certas expectativas valiosas para a pessoa que exige, neste caso, o adulto. E as crianças sabem que é muito importante satisfazê-las se quiserem ser amadas e aceitas. O interessante é que os adultos que exigem que a criança coma nem ao menos reconsideram as normas autoimpostas, tampouco avaliam o efeito que essa exigência produz na criança. E para os pequenos, não é uma questão de querer ou de teimar. O fato é que às vezes não estão em condições emocionais, de maturidade ou de comunicação para responder à demanda, tal como é apresentada. Quando, dentro de nossos parâmetros, o fato de a criança comer se transforma em preocupação primordial do adulto, é difícil aceitar que talvez coexista uma negativa sutil ou categórica por parte do pequeno. No entanto, assim funcionam os desejos. Um propõe e o outro pode aceitar ou não. Por outro lado,
a exigência não abre espaço para o desejo do outro. É interessante notar que as crianças mais exigidas e mais pressionadas vão perdendo a capacidade de saber o que querem. Tão acostumadas a responder ao desejo do outro, elas se perdem na própria busca. Não reconhecem a fome, não sabem escolher os alimentos, nem sentem prazer ao saboreá-los. Muitas terminam padecendo das desordens alimentares tão em moda hoje em dia, ou então vem o empobrecimento de sua sensibilidade, vitalidade e procura profunda. Exigir certa conduta sem levar em conta a atmosfera emocional da criança é algo devastador e destrutivo para todo o seu ser. É levando em conta esse tipo de queixa por parte dos pais e observando as desordens alimentares das crianças que podemos tentar interrogar a respeito das prioridades e das ideias preconcebidas que os pais conservam sem ter tido a oportunidade de se questionar sinceramente sobre o que mais lhes importa, por quê e para quê. Muitos adultos contam apenas com as referências da própria infância e não podem imaginar a mesa familiar de outra maneira que não seja estando obcecados pelo que as crianças comem ou deixam de comer. É uma oportunidade para avaliar o clima de respeito mútuo imprescindível para compartilhar o gosto pela comida, entre outras coisas, a partir de um espaço autônomo e livre. Seria ideal que os adultos tentassem construir um ambiente de bem-estar, comunicação e crescimento, uma vez que todas as relações humanas causadoras de tensão alcançam os piores resultados. Também vale a pena revisar nosso funcionamento familiar rotineiro, o cansaço de adultos e crianças e as necessidades específicas de cada um. Refiro-me em especial a pensar com autonomia quando as crianças têm necessidade de se alimentar ou quando é o momento ideal para se sentar à mesa. Pode variar bastante em cada família, conforme os horários, a idade das crianças, o ritmo familiar ou a elaboração da comida. E não há receitas infalíveis. Mas poderemos propor que cada família invente diversas maneiras de comer com alegria, se nos permitirmos ser criativos a respeito dos movimentos familiares e se nos liberarmos de estruturas de pensamento rígidas, nas quais há uma única maneira de fazer as coisas corretamente. Por outro lado, as crianças pequenas precisam comer brincando, assim como os adultos precisam comer conversando, mais as mulheres do que os homens, é verdade. Não separam o comer do se divertir. Nesse sentido, poderíamos facilitar a brincadeira, oferecendo alimentos que possam manobrar com desenvoltura e autonomia quando ainda não são hábeis com o garfo ou com a colher, por exemplo, croquetes, bolos, empanadas e tudo o que possa ser cortado em pedacinhos, sejam carnes ou vegetais. Dessa maneira, os pequeninos experimentam o sabor com o tato e se ocupam de brincar, enquanto os adultos se ocupam de comer e conversar, em vez de ficarem nervosos com a colherinha cheia de purê e apressá-los para que terminem logo. A pergunta que os pais formulam é a seguinte: como as crianças vão se acostumar a ter bons modos na mesa, esperar, comer sentados e acabar a refeição? Aos poucos, na medida em que, sentadas à mesa, aconteça algo interessante, se os adultos e os irmãos mais velhos conversam, se relacionam, se interessam uns pelos outros, há alegria e camaradagem, então ninguém vai querer perder isso, por menor que seja. Quando são muito pequenas, às vezes é preferível dispor de um tempo exclusivo para dar de comer às crianças e depois sentá-las, se quiserem, à mesa familiar, onde poderão compartilhar alguns minutos e depois descer e brincar ou correr por perto, enquanto os irmãos maiores ou os adultos comem em relativa paz, porque as mães também precisam comer quando têm fome. A refeição é um ritual sagrado e, como tal, é o momento ideal para aprender a se encontrar consigo mesmo e com os demais. Não há fórmulas mágicas para que as crianças aprendam a comer, mas se oferecermos um espaço harmonioso para os adultos, as crianças saberão reconhecer a doçura e o calor do amor familiar.
Quando os pais me consultam a respeito de dificuldades de alimentação das crianças, costumo me interessar pela harmonia familiar, os momentos de encontro e o diálogo que são capazes, ou não, de gerar. Não me surpreendo quando constato crises profundas no relacionamento do casal e, sobretudo, crises pessoais no processo de busca interior da mãe ou do pai. Quando as crianças apresentam dificuldades na ingestão de alimentos, é a oportunidade ideal para fazermos-nos algumas perguntas. Reduzir o ritmo de nossa vida cotidiana, compartilhar um piquenique, ainda que seja na varanda, e aproveitar a luz de alguma estrela para colocar em seu justo lugar o amor por nossos filhos que desejamos renovar.